Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui reunidos para começar a corrigir as questões da prova da Controladoria Geral da União, que aconteceu agora no ano de 2012. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a corrigir questões por questões lá da prova da CGU, para que nós possamos fazer uma revisão em cima do entendimento da ESAF sobre os principais tópicos do direito administrativo. Desde já alerto o seguinte: algumas questões foram anuladas neste concurso. As questões que foram anuladas, por óbvio, nós não vamos corrigir aqui. Vamos só dar um foco naquelas questões que realmente não foram anuladas, porque elas representam o entendimento concreto da ESAF para fins de concurso público. Então, esse vai ser o nosso objetivo a partir de agora. E volto a dizer, se tiver alguma dúvida, algum questionamento a fazer, entre aqui na fanpage ou então mande lá para o meu site www.professorfabianopereira.com.br. E lá no meu site você vai ter condições de clicar no link contato e apresentar a sua dúvida, a sua sugestão, seu elogio, a sua crítica, a sua reclamação. Fique à vontade, porque será um prazer receber o seu e-mail e, consequentemente, respondê-lo. Então vamos lá, começar a resolver as questões da prova da CGU. Hoje nós vamos corrigir a questão 11, lá da prova 2, que trata de conhecimentos específicos da prova da CGU. Olha só o texto da questão 11. Ela diz o seguinte: a impossibilidade de o particular prestador de serviço público por delegação interromper sua prestação é restrição que decorre do seguinte princípio, dois pontos. Aí vem, letra A, continuidade do serviço público. Letra B, legalidade. C, autotutela. D, proporcionalidade. E letra E, moralidade. Bem, já vou logo responder qual é a alternativa correta, porque está muito simples, está muito fácil. Como nós bem percebemos aqui, a resposta é a letra A. Continuidade do serviço público. Então vamos fazer alguns comentários sobre esse princípio da continuidade da prestação dos serviços públicos. Olha só, dentre os vários princípios a que está submetida a administração pública, nós temos o princípio da continuidade da prestação de serviços públicos. E o que quer dizer esse princípio? Esse princípio, em termos gerais, quer dizer que a administração pública ela não pode interromper a prestação de serviços públicos. Basicamente, esse é o sentido do princípio da continuidade da prestação dos serviços públicos. Ah, professor, então eu posso assimilar para fins de concurso público que, em termos gerais, a administração ela não pode interromper a prestação de serviços públicos, isto é, eles devem ser prestados de forma contínua. É isso mesmo. Isso é o que diz o princípio. Mas, como nós temos que nos aprofundar nos ditames legais para responder as questões da ESAF, é interessante que você saiba ainda o seguinte: essa interrupção, ela é vedada. Mas existem exceções. Como assim existem exceções? Só para vocês terem uma ideia, lá no artigo 3º da Lei 8987 de 1995, nós temos duas situações em que a administração pública ou seus concessionários ou permissionários de serviço público poderão interromper a prestação de serviços públicos. Quais são essas situações? Bem, o artigo 3º diz o seguinte, em outras palavras: não caracterizará interrupção na prestação dos serviços públicos a sua descontinuidade em razão de dois pontos. Primeiro, em razão de falta de pagamento do usuário, isso no interesse da coletividade. E segunda situação, que também cai muito em prova. Qual é a segunda situação? É quando o fornecedor do serviço ele precisa interromper o fornecimento em razão das instalações técnicas, em razão da segurança do seu equipamento. Então, para responder as questões da ESAF, tenha em mente o seguinte: em regra, os serviços públicos eles não podem ser interrompidos, porque o prestador
ele está obrigado a continuar prestando-o ininterruptamente. Essa é a regra geral. Entretanto, a Lei 8987, de 95, ela permite lá no artigo 3º que em situações excepcionais esse serviço ele deixe de ser prestado sem que isso caracterize uma violação a esse princípio. Quais são as situações? Então, primeira situação, situações de emergência. Segunda situação, mediante prévio aviso. Mediante prévio aviso da prestadora do serviço ou do prestador do serviço. Então, em razão de emergência ou mediante prévio aviso. E quais são as duas hipóteses? Acontecendo emergência ou mediante prévio aviso, é possível interromper a prestação do serviço. Primeira hipótese, por falta de pagamento. O professor, até por falta de pagamento do usuário, é necessário comunicar previamente? É necessário comunicar previamente. Segunda hipótese, em ou por razões de ordem técnica ou segurança das instalações. Então, pode acontecer de a administração pública ou o fornecedor de serviço, eles precisarem fazer um reparo na linha de transmissão, fazer um reparo, por exemplo, da tubulação que leva água até a sua casa, até o seu bairro. Então, é claro, não dá para fazer o reparo com o serviço em perfeito funcionamento. Então, desde que comunique antecipadamente, a prestadora do serviço público pode interrompê-lo. Por quê? Porque os usuários já estão comunicados. Então, isso não trará prejuízos maiores, porque eles já estarão preparados para suportar aquela ausência do serviço. E um ponto importante, quando eu disse que os serviços públicos devem ser prestados de forma ininterrupta, eu não disse que eles têm que ser prestados toda hora, todo dia, ininterruptamente. Olha, existem alguns serviços públicos que são prestados esporadicamente, sem que isso viole o princípio da continuidade da prestação dos serviços públicos. Por exemplo, o serviço de coleta de lixo. O serviço de coleta de lixo, ele não é feito todos os dias, mas essa é a regra, né? Lógico. Nas grandes cidades, todos os dias é recolhido lixo. Mas em cidades do interior ou em bairros das capitais, esse serviço, ele tem os dias certos. Então, em alguns bairros, a coleta de lixo é feita segunda, quarta e sexta. Em outros bairros, terça, quinta e sábado. Isso não caracteriza violação ao princípio da continuidade. Por quê? Porque o serviço está sendo prestado, porém em dias alternados. Ele não está sendo prestado todos os dias. Certinho? Então, basicamente, era isso aí. Questãozinha muito simples, muito fácil. Resposta realmente é a letra A. No mais, fico muito feliz com a sua presença. Em breve, voltaremos a tratar de questões da ESAF, mais precisamente da prova da CGU. Tchauzinho, até mais.